a Deus. Boa tarde, queridos. Paz de Cristo, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho, pastor, por nos receber tão bem. Aí a gente fica mal acostumado, né? Mas nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, conhecer, até coloquei no nosso Instagram, né, esse pedacinho maravilhoso aqui que Deus criou, muito lindo, a ilha de Jersey. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você uma palavra. A gente tem ministrado essa palavra em alguns lugares. E eu creio, a expectativa do meu coração é que o Senhor tem uma porção muito especial para nós essa tarde. Amém? E que você vai sair daqui em nome de Jesus diferente da maneira que você entrou. Eu quero te parabenizar por você estar aqui, investindo na sua família. Eu sei que nós todos temos tantos afazeres, tanta coisa para correr atrás, mas quando a gente prioriza a família, há uma honra de Deus especial. Você que está assistindo online aí também, glória a Deus pela sua vida. Eu queria que a gente começasse, vamos ver se deu aí, estão ajeitando ali, mas aí eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho um videozinho para a gente estar começando. E eu quero hoje falar com vocês sobre o tema escolhas para uma família de sucesso. Eu queria que você falasse comigo, diga escolhas para uma família de sucesso. O que a gente vive hoje é fruto das escolhas de ontem. Você está casado com essa pessoa, você que é casado, porque você escolheu algum tempo atrás de falar sim, né? Eu tenho certeza que dificilmente alguns de nós aqui foi para o altar com a arma atrás, assim, das costas, dizendo você tem que casar comigo. Não, nós fizemos a escolha de estar com o outro. Você hoje mora aqui porque você escolheu, a profissão que você tem, a carreira, você está escolhendo viver isso. E da mesma maneira, a nossa vida, a gente sabe em todos os aspectos, ela é feita de escolhas. O que a gente escolhe hoje é fruto que a gente vai viver amanhã. Amém, glória a Deus. Então a gente vai ver realmente um personagem bíblico que fez as escolhas certas. Ele é bem conhecido e porque ele fez as escolhas certas, toda a sua família foi salva. Mas antes disso, deixa eu mostrar para você esse videozinho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Esse vídeo, ele é uma partezinha do filme A Prova de Fogo. Alguém já assistiu esse filme A Prova de Fogo aqui? Muito bom, né? Que fala sobre relacionamento conjugal. Vamos assistir um pouquinho aí esse vídeo, a gente vai parar, depois a gente continua. Pode soltar, por favor. Por que você se importa mais em economizar para o seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais... Afinal, a gente vai continuar e ver o que aconteceu, mas a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre isso que a gente assistiu agora. Eu tenho certeza que quando a gente se depara com um casal desse que se casou, não casou pensando em separar. A gente casa querendo que dê certo, amém? Deixa eu ver quantos casados nós temos aqui. Quantos casais casados? Quantos solteiros? Quantos solteiros? Muito bem. Tá certo, maioria casadinho. Você que é solteiro, não tem problema, que você já pega uma vacina, mas a gente vai estar falando aqui de uma maneira geral, relacionamento geral familiar. E como eu estava falando para vocês, teve um homem na Bíblia, que a gente conhece bem a história dele, Noé, que fez as escolhas certas. E porque ele fez as escolhas certas, não só ele foi salvo, mas toda a sua família. Vamos ler aí, vamos colocar aí o slide da mensagem. Escolhas para uma família de sucesso. Eu fico feliz assim quando eu vejo igrejas como aqui, a igreja de vocês, né, tão linda, e investindo em família, porque a igreja nada mais é que a junção de muitas famílias, né? Quando a gente investe na família, pastor, a gente está investindo na própria igreja. Eu e o pastor Ricardo, nós tivemos o privilégio de nos convertermos em uma igreja ali em Brasília, na capital, onde o nosso pastor, ele tinha um chamado número 1, que era ministrar para as famílias. Nosso pastor tinha um ministério chamado SOS Família. E uma vez por mês, na nossa igreja, tinha um culto só sobre família, aos domingos à noite.
Nós tivemos o privilégio de sermos obreiros tempo integral desse ministério, mas como a gente aprendeu, porque eu e o pastor Ricardo, nós não viemos de lares cristãos, né? Como eu falei, ontem o pai dele e a mãe dele eram separados, o pai, a despeito de ter um emprego muito bom ali em Brasília, era usuário de droga, viciado em jogo, morreu muito novo por causa de tudo isso. Meu pai também alcoólatra, aquela conjuntura difícil. Mas o que aconteceu? A gente se converteu. Nós nos conhecemos na igreja e ali na casa de Deus nós podemos aprender com os nossos pastores ali princípios de como ter uma família bem-sucedida. Sabe, e é tão diferente a gente saber que Deus mudou a nossa história, porque nós abrimos o nosso coração para aprender, amém? Então não importa se você veio de uma família desestruturada, se você fala assim, pastora, olha, meus pais são separados, a minha família é tudo difícil. Eu quero te dizer, Deus tem uma nova história para você. E uma nova história a partir de você, porque os seus filhos vão ser geração bendita, os seus netos vão ser geração bendita. Deus tem uma bênção para você e para a sua casa. Vamos ver o que aconteceu. Pode passar aí, pastor, por favor. E a gente vai falar desse tema, escolhas para uma família de sucesso. Vamos ler o texto que está aí. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6, acho que é o próximo slide. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 12. Vamos estar lendo. Eu queria que você falasse comigo, diga, escolhas para uma família de sucesso. Muito bem. Vamos ver aí o que diz a palavra, Gênesis capítulo 6, verso 12. Se quiser acompanhar no slide, aí no slide tem também, tá bom? Gênesis 6, 12. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Vou esperar você abrir aí. Nós vamos ler alguns versículos. Do 12 ao 18, depois do verso 22. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Verso 14, aí. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Verso 15. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Vamos ver o verso 17. Próximo. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa essa tarde. Obrigada por essa conferência de família. Obrigada por cada vida que está aqui, por aqueles que estão assistindo. Ministra nesse momento, amado, a tua palavra com poder, com graça, com autoridade. Declaramos toda voz contrária do teu espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a sua voz se faça ouvir neste lugar. Senhor, fica à vontade, cumpre o teu propósito, que os teus anjos sejam liberados para cumprir a tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. A gente conhece bem a história, né? A gente vê que Noé, ele estava fazendo a coisa certa. Então vamos contextualizar para os dias de hoje. Enquanto todo mundo estava roubando, Noé não roubava. Todo mundo estava adulterando, Noé não adulterava. Todo mundo estava vendo pornografia na internet. Eu estou contextualizando, né, gente? Isso aqui não é. A Bíblia diz que Deus olhava para Noé e via que ele tinha o coração reto na presença de Deus. Ele não fazia essas coisas. Noé buscava agradar a Deus. E a atitude de Noé chamou a atenção de Deus. E eu quero te dizer algo aqui essa tarde, querido, querida, que os olhos de Deus estão sobre você. Deus tem visto
às vezes que você quer acertar. Deus tem visto a sua fidelidade, Deus tem visto você vindo na casa dele. Deus está vendo você aqui agora, amém? Você que renunciou um monte de coberta hoje à tarde, né? Você que renunciou o Netflix, você que renunciou a ficar em casa e você está aqui, Deus vai honrar você, amém? Glória a Deus. E a gente vê que o mundo estava desse jeito. Deus chamou Noé e falou: Noé, eu vou trazer um juízo sobre o mundo, mas você que está fazendo a minha vontade, é o seguinte, Noé, eu vou salvar só você. Foi isso que Deus falou? Não. Deus disse o seguinte, a gente leu aqui: Noé, por causa da sua fidelidade a mim, eu vou salvar você, eu vou salvar sua mulher, eu vou salvar seus filhos, eu vou salvar suas noras. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de família. A nossa fidelidade a Deus alcança a nossa geração. Você crê nisso? Você está buscando a Deus. Talvez você diga: pastora, a minha família está lá em Portugal, a minha família está lá no Brasil. Eu quero te dizer, a sua fidelidade a Deus está alcançando a sua família. E a Bíblia diz que Deus falou: eu vou salvar você e toda a sua casa, por causa da minha fidelidade a você. Só que Deus disse: Noé, você vai ter que fazer as escolhas certas. E o nosso Deus, Ele é Deus que Ele aponta o caminho. E Ele disse: Noé, você vai ter que construir a arca assim, assim. E tem toda a descrição aí nesse texto que nós lemos. E a Bíblia diz que Deus fez, aliás, Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Sabe, queridos, uma coisa que a gente precisa aprender é que se nós queremos uma família abençoada, a gente vai precisar fazer as coisas do jeito de Deus. Se nós queremos ter uma família de Deus, a gente vai ter que aprender a fazer do jeito de Deus. Por que nós somos tendenciosos? O ser humano em si, nós somos tendenciosos, por exemplo, a repetir padrões comportamentais. Por exemplo, se você teve uma mãe que gritava, a tendência é a gente crescer e gritar com os nossos filhos. Eu conheço um amigo que ele conta que ele dizia que quando ele era solteiro, ele ia tomar banho. Toda vez que ele entrava no banheiro para tomar banho, o pai dele ficava batendo na porta. Sai, você está gastando luz, você está gastando água. E ele dizia: quando eu casar e tiver os meus filhos, eu nunca vou fazer isso com meus filhos, porque eu não posso tomar banho em paz. Sabe o que aconteceu? Ele casou, teve os filhos dele e ele se viu fazendo a mesma coisa. Quando os filhos dele iam tomar banho, ele: anda logo. Até que um dia ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para ele mesmo quando solteiro, tinha esquecido. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos a repetir o padrão de comportamento que a gente viu os nossos pais fazendo, o casamento dos nossos pais, enfim. Quem já se pegou, quem pode falar sinceramente: pastor, eu vou ser verdadeiro, eu já me vi fazendo coisa que os meus pais faziam comigo que eu não gostava. Deixa eu ver quem já se pegou fazendo isso, eu também me incluo. Agora, o que a gente vai precisar fazer para viver a promessa de Deus? Fazer escolhas que Deus nos orienta dentro da nossa casa. Não repetir esses padrões de comportamento. E assim como Noé fez as escolhas na construção, né, da arca, eu quero citar para você hoje à tarde algumas escolhas que nós cremos que são muito importantes, que eu e você precisamos fazer para a gente ter uma família de sucesso. Lógico que a Bíblia dá tantas orientações, mas eu quero citar apenas algumas escolhas aqui que a gente julga muito importante. Primeiro, se nós queremos ter uma família bem-sucedida, em primeiro lugar, a gente precisa escolher o perdão no lugar do ressentimento. Eu queria que você falasse comigo: perdão no lugar do ressentimento. Se tem um lugar que as máscaras caem, irmãos, é dentro de casa. Dentro de casa nós somos quem realmente nós somos. É naquela hora que você está passando de um cômodo para o outro, né? E às vezes você bate o pé na quina da cama e vai um dedinho para um lado, dedo para o outro. O que sai da sua boca nessa hora? Hã? O que sai da sua... É nessa hora, ó, que a gente vê
Quem realmente nós somos, que os nossos filhos veem. Quando a nossa filha mais velha era pequenininha, ela não tinha nem 2 anos. Um dia a gente está subindo no elevador do prédio, e aí a gente está ouvindo a Maísa fazendo assim. E a gente, Maísa, o que você está falando? A gente não sabe nem falar direito. Ela, Maísa, o que você está falando, minha filha? Ela, droga. Olha, ela viu eu e meu esposo, por algum motivo a gente fala, mas que droga! E ela estava repetindo aquilo, irmãos. E é interessante porque esses meninos, como é que pode? Às vezes eles aprendem o que não deve, né? Justo quando a gente dá um vacilo, você está vendo? Aí eu e meu esposo, logo no início da experiência de ser pais, a gente teve que corrigir. Falou, amor, nós estamos sendo filmados. A gente até tirou essa palavra do nosso vocabulário e tantas outras. Por quê? Porque os filhos, eles estão vindo, eles repetem. E sabe, queridos, é nesse momento que dentro de casa nós somos quem realmente nós somos, que a gente às vezes fere o sentimento do outro. A gente fala o que não devia. A gente tem um comportamento que machuca o coração do outro. Será que você está aqui hoje à tarde e você poderia dizer assim, pastora, olha, sinceramente, eu estou muito triste com uma coisa que o meu filho fez comigo, que a minha filha fez comigo. E se tem uma coisa que dói o coração de alguém, é a ofensa de um filho, né, para o pai e para a mãe. Queridos, porque, por exemplo, eu não sei quantos de vocês, a gente tem os nossos filhos, e aí cresce, a gente tem aquele amor, aquele carinho. Eu estava grávida, já abençoava na barriga, a gente compra Yakult, compra Danoninho, aí os meninos crescem, né, e às vezes não tem o comportamento que a gente esperava. E como isso fere o coração? Às vezes é entre o cônjuge, que tem uma palavra que machuca o coração, tem uma palavra que fere. Mas se nós queremos ter uma família bem-sucedida, a gente vai ter que aprender o caminho do perdão. A gente sabe disso. Eu hoje aqui não vou falar nada que você não saiba. Eu vou só te relembrar algumas coisas que a gente sabe, mas que Deus quer que a gente viva. Porque não basta saber, a gente precisa viver. Viver para ter uma família de sucesso. É perdoar. É dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. E eu não gosto muito da expressão que diz assim, às vezes feriu o sentimento do outro e fala assim, desculpa, hein? Foi mal aí. A Bíblia não tem desculpa. A Bíblia tem perdão. Uma coisa que eu e meu esposo, desde o início do nosso casamento, nós aprendemos a falar é, me perdoa. E a gente gosta de falar, me perdoa em nome de Jesus, que esse nome tem poder. Aí o outro responde, eu te perdoo em nome de Jesus. E perdoar, queridos, não é sentir. Perdoar é obedecer. A gente não vai sentir muitas vezes vontade de perdoar. Pastora, eu estava num gabinete uma vez, e a menina falou, pastora, eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não dou conta. Mas nós não damos conta se for por nós mesmos. Perdoar não é, ai que vontade de perdoar aquela pessoa que me traiu. Ai que vontade de perdoar aquela pessoa que me abandonou. A ingratidão, essa palavra de ofensa. Ei, é o seguinte, a gente não vai sentir vontade. A gente vai perdoar porque perdoar é um mandamento. E nós fomos perdoados, Deus nos chama a perdoar também. Quando a gente perdoa, o maior beneficiário de perdoar somos nós mesmos. A gente está se livrando de um peso. A gente está se livrando de um peso. Quantas pessoas, queridos, que adoecem, sabe por quê? Porque não perdoam. Eu estou com uma pessoa relativamente próxima a mim, ela não é cristã, e acabou de descobrir recentemente que está com câncer. E assim, uma pessoa jovem. E eu sei do histórico dessa pessoa, uma pessoa que não perdoa. É uma pessoa amargurada. A falta de perdão, ela atrai tanta coisa ruim. São doenças psicossomáticas. Sabe, eu ouvi até de um especialista ele dizendo isso. Ele falou para mim, ele falou, Maírla, pode contar. Veja pessoas que sofreram um trauma, sofreram uma situação muito difícil, isso do especialista na área da saúde me falando. Conta 2 anos,
essas pessoas que não superaram essa situação, ou não perdoam, se elas têm uma tendência, né, na família de câncer, pode saber, 2 anos se manifesta o câncer. Terrível, irmãos. Esse não é o projeto de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você comprou, ou se você não comprou, tem na sua casa, às vezes é a casa que você alugou, mas tem uma máquina de lavar. E essa máquina de lavar, aí está escrito no manual, só aceita até 10 quilos. Se você ficar colocando nessa máquina de lavar constantemente 12 quilos, lavando aquele edredom pesado de 15 quilos, o que vai acontecer com a máquina de lavar? Vai pifar. Vai estragar da mesma maneira. Aquele que nos criou, o Criador, ele falou assim, eu estou criando vocês. No manual de instrução está escrito, vocês não podem guardar ressentimento, senão vocês vão pifar. Vocês não podem deixar de perdoar, senão você não vai aguentar muito tempo. Então deixa eu falar para você algo aqui essa tarde, querido. Não sei para quem essa palavra é mais forte hoje aqui e com quem Deus está falando. Mas se você entrou aqui e o seu coração está ressentido com alguém, está magoado com alguém, o dia de perdoar se chama hoje. E você vai perdoar, como dizer assim, falando, por exemplo, eu já aprendi, falando assim, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus, opera o perdão no meu coração. É liberar o perdão. Nem que você comece assim, eu perdoo. Você não consegue nem falar o nome da pessoa. Mas, Senhor, eu perdoo. Opera o perdão. Fala quantas vezes preciso for. Espírito Santo, opera o perdão no meu coração. Sabe por quê? Que a pessoa livre vai ser você. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos passar aí o slide. Passa aí, por favor. Olha aí alguns. Opa. Anterior ao tópico 2. Tem alguns aí? Que é sobre a palavra do perdão. É porque eu acho que foi fora de ordem, né? Vamos ver aí algumas frasezinhas sobre falta de perdão. Por exemplo, não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. A pessoa mesmo se faz mal. Eu gosto, isso, errar é humano, perdoar é divino. Verdade. Deus quer que eu e você, a gente libere o perdão, em nome de Jesus. Coloca aí, minha linda, o slide, o primeiro a perdoar. Essa frase, a gente estava ministrando ali no Rio de Janeiro, e quando eu entrei no banheiro feminino, tinha essa frase bem forte lá. Não sei porque estava no banheiro das mulheres, né? Já que nós mulheres precisamos observar isso, somos muito sentimentais, mas eu gostei muito dessa frase, coloquei no banheiro lá da minha igreja. Olha o que diz: o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte, e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu vou repetir, tá bom? O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Esquecer não é ter amnésia. Quando você perdoa alguém, não é que aquilo desaparece da sua cabeça, mas você fala, deixa para lá, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7 vezes? Será que Pedro estava magoado com quem? Com a esposa? Porque Pedro era casado. Se ele tinha uma sogra, que a Bíblia fala. Será que era com a sogra? Será que era com algum discípulo? E a gente vê que Pedro falou assim, Jesus, até quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus falou assim, não, Pedro, você deve perdoar até 70 vezes 7. Que essa conta é 490 vezes. Que seria como perdoar alguém a cada 3 minutos. Aleluia. Que Deus nos fortaleça, amém? Perdoar uma pessoa a cada 3... Te perdoo em nome de Jesus. E Deus opera o perdão no nosso coração. Então Deus está chamando eu e você para que nós sejamos pessoas que deixem mais o ressentimento. E só uma coisa que eu quero falar sobre isso aqui também, antes de ir para o próximo ponto. Eu e meu esposo, agora de alguns anos para cá, esse ano a gente fez 29 anos de casados, agora dia 2 de outubro, aleluia.
muito especial. E uma coisa que a gente aprendeu de alguns anos para cá, que abençoou muito o nosso casamento, é a gente não segurar o ressentimento. Por exemplo, ficou com raiva, se a gente fez alguma coisa que machucou o outro, não ficar assim, me machucou? Beleza. Uma semana sem conversar. Aí às vezes chegam mais pessoas, o que você tem? Nada. Né? Fica segurando. A gente aprendeu a falar assim, amor, eu te perdoo, viu? Em nome de Jesus. Tá bom, me perdoa, tá perdoado. E a gente já seguir. Quanto mais rápido a gente pedir perdão, mais rápido a gente perdoar, mais feliz a gente vai ser. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Segunda coisa que eu quero te falar, querido, querida, escolha-se uma família de sucesso. Pode colocar o número 2 aí, minha linda. Deus quer que a gente escolha a valorização no lugar da cobrança. Fala comigo aí. Dá para entender? Aí no português de Portugal, valorização? Então fala comigo. A valorização no lugar da cobrança. Aleluia. Para a gente ter uma família bem-sucedida, Deus quer que a gente valorize mais e cobre menos. Certa vez, uma professora chegou na sala de aula e começou assim, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. E a professora foi colocando toda a tabuada de 9. Mas na última continha, 9 vezes 10, ela colocou lá assim, 84. Ele errou. Aí alguns alunos na sala começaram a rir. Essa professora é burra. Não sabe nem quanto é que é 9 vezes 10. Aí a professora virou e falou assim, vocês estão rindo, né? Eu coloquei essa continha aqui de propósito errada. E a professora falou para a turma, vocês viram que eu fiz toda a conta certa e só a última está errada? Aí ele, sim, professora. Ela falou, porque hoje eu estou aqui para ensinar algo para vocês. Que na vida, às vezes você vai acertar 9 vezes. Mas se você errar uma, vão ter pessoas que vão rir de você, vão falar mal de você. E a professora falou, não façam parte desse grupo de pessoas. Sabe, queridos, eu acredito de coração. E eu vou mostrar para você aqui alguns textos bíblicos que falam isso. Que Deus quer que dentro de casa a gente valorize mais e cobre menos. Valorizar mais aquilo que o seu marido é bom. Porque às vezes a gente usa uma lupa, né? Assim, no defeito. E não olha o que tem de bom. O que a pessoa tem de bom. E se a gente quer ser feliz no casamento, a gente vai ter que aprender a valorizar. Uma irmã, ela passava muito problema no casamento. Muito, muito. Ela chegou na nossa igreja e ela foi para lá, porque a gente tinha um ministério com família, ela mudou para perto da Redondeza. E ela foi se aconselhar comigo. Ela falou, pastora, eu não dou conta do meu marido. Pastora, este homem parece que é o meu terceiro filho. Pastora, eu que trabalho, eu que sustento a casa, pastora, eu não dou conta. E começou a reclamar, e começou a falar todos os defeitos que o marido dela tinha. Tarará, e eu ouvindo, sim, sim. Terminou. Eu falei assim, minha linda, e ele tem alguma virtude? O que ele tem de bom porque você casou com ele? O que ele tem de bom? Aí ela parou. Ficou pensando, falou assim, pastora, quando eu chego em casa do trabalho, estou cansada, ele já preparou a janta para mim. Olha que coisa boa. Pastora, eu falo assim, faz uma massagem nos meus pés. E ele faz. Pastora, eu sou assim, esquentada. E ele é calmo. Falou, glória a Deus, para te aguentar, né? Aleluia. Pastor, outra coisa, ele é um ótimo pai. Falei, minha irmã, olha o tanto de virtude que seu marido tem. Que coisa boa. Sabe essa parte aí dele ser provedor? Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Mas até isso acontecer, valorize o que ele tem de bom. E sabe o que aconteceu? Esse casal
se tornou um referencial e hoje cuida de outros casais. Porque tirou os olhos daquilo que tem de ruim. Porque, irmãos, todos nós temos limites. Todos nós temos coisas que precisam melhorar. Mas todos nós temos virtudes também. Quem pode dizer amém? E normalmente a gente casa com uma pessoa muito diferente da gente, né? Porque eu e meu marido, por exemplo, nós somos muito diferentes. Meu marido é acelerado. Vocês viram ele pregando hoje? Acelerado e tal. Ele não anda, ele corre. E eu, queridos, eu sou do país do Teletubbies. Falou, oi. Às vezes, antes de dormir, eu estou me preparando para dormir. Aí ele começa, porque amanhã a gente tem que fazer isso aqui. Eu falo, amor, para, você está acelerando meu coração. Calma, eu estou aterrissando já o avião. Para de me falar o que eu tenho que fazer amanhã, senão eu vou sonhar com isso a noite toda, vaso. E ele fala que, no início ele fala, que bobeira. Eu falo, não, eu sou assim. Né? Ele assim, é interessante, né, queridos? Porque ele assim, acorda, mas ele já pula da cama. Não tem gente assim? Bom dia! E já levanta. Não, eu sou do time daqueles que vão acordando. Se você abrir o olho, não significa que você acordou. Te abre o olho. Bom dia. Daqui uma meia hora, daqui uma hora. A gente é muito diferente. E eu quero te perguntar, quando nós somos muito diferentes, tem muito choque, sim ou não? Sim. Mas Deus usa isso para a gente crescer. Deus usa isso para a gente se completar. Olha, no aeroporto é engraçado. Meu marido sempre vai mais na frente. Eu falo, vai na paz, Jesus te abençoe. Vai, não deixa eu perder o avião. E eu vou atrás, compro um chá. Tranquila. Mas eu acalmo a vida dele. E ele não deixa eu perder os voos. Você está vendo que a gente se completa? Quando a gente descobre que o outro tem coisas que eu não tenho e que eu tenho coisas que ele não tem, a gente para de dizer, você é melhor que eu sou pior que você é pior que eu. Não, a gente aprende a descobrir que nós somos apenas diferentes. Então eu queria que você falasse para alguém da sua família aí, diga para essa pessoa, tem alguém da sua família aí perto? Fala assim, você não é melhor que eu. Diga assim, a gente é apenas diferente. Outra coisa interessante, meu marido, ele tem um microfone na garganta, aleluia. E quando a gente namorava, meu pai mineiro, né? Mineiro é uma região do Brasil onde o pessoal é todo assim, mais fechado às vezes, até conhecer, desconfiado. E às vezes a gente estava ali conversando, e aí ele começava a conversar e gritava. Aí meu pai uma vez me chamou e falou assim, Maírla, fala para o Ricardo falar mais baixo. O que o Ricardo fala alto desse tanto? E eu comecei a falar para ele, cobrar. A gente estava conversando, e quem gosta de falar alto, quanto mais empolgado, mais alto fala. E às vezes a gente estava num restaurante, ele, por que isso que eu falava? Amor, menos. Você está falando muito alto, menos. E eu comecei a ficar para ele, menos. Teve um dia que ele virou para mim e falou assim, amor, deixa eu te pedir uma coisa. Para de pedir para eu falar baixo. Eu vou falar do jeito que eu quiser. Eu falei, tá bom. E eu entendi, porque isso aí é negociável? É. Deixa eu te falar, negocio negociável. Às vezes o ouvido faz mas isso é negociável, glória a Deus. Um dia Deus me ensinou, nós estávamos indo pregar no sul, perto de Gramado ali, e a gente ia pregar numa conferência de família, irmãos, que era um ginásio, e começou uma chuva. Sabe o que aconteceu? A luz do ginásio acabou, o povo da programação chegou e falou, pastores, acabou a luz, o que nós vamos fazer agora? O Ricardo virou e falou assim, pode deixar, irmão, eu tenho um microfone na garganta. Aí Deus falou comigo, tá vendo, minha filha? Eu dei essas características para ele com um propósito. Então essa característica que o seu cônjuge tem, que o seu filho tem, é com um propósito, amém? Aceite mais e cobre
Menos. Olha que coisa mais linda. A gente vê, queridos, no batismo de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus subiu das águas, ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Olha aí o pai elogiando o filho. Olha que coisa mais linda. Vamos trazer para os dias de hoje também. Imagina Jesus subindo das águas do batismo e o pai falou assim: ei, gente, sabe esse aí, ó? Ele é o meu filhão, que me dá muita alegria. O pai elogiando o filho diante de todas aquelas pessoas. Qual foi a última vez, marido, que você elogiou a sua esposa? Mas um elogio sincero. Qual foi a última vez, mulher, que você elogiou o seu marido? Qual foi a última vez, pai e mãe, que você elogiou seus filhos? Às vezes a gente é tão fácil de ver o que faltou, né? Mas Deus está chamando eu e você hoje para que a gente possa valorizar mais e cobrar menos. Amém? E a última coisa que eu quero te falar para orar por você, terceiro lugar, está aí, ó. A gente escolher a oração no lugar da preocupação. Fala comigo, a oração no lugar da preocupação. A nossa família, eu tenho certeza, queridos, que vão ser inevitáveis os desafios. Nós vamos ter desafios dentro da nossa casa. Mesmo a gente sendo um casal cristão, criando os filhos na igreja, vão acontecer situações desafiadoras. Mas Deus está chamando eu e você para que nós sejamos mais intercessores da nossa casa. Eu me lembro que logo que eu e Ricardo nós nos casamos, eu acho que esse livro nem vende mais no Brasil. Tinha um livro que ele era o tema dele: se eu começasse a minha família de novo. E ele falava isso: se eu começasse a minha família de novo, eu oraria mais. Sabe, às vezes nós estamos cobrando dos nossos filhos algo que eles estão tendo dificuldade de vencer. Nós estamos cobrando algo do nosso cônjuge que ele está tendo dificuldade com aquilo. E Deus quer que eu e você, nós sejamos pessoas que intercedam pela nossa família. Porque a oração, irmãos, ela continua sendo uma das maiores armas de guerra. A oração continua sendo algo que Deus ama, porque a Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Eu fico imaginando Joquebede, a mãe de Moisés, quando o filho dela levou uma sentença de morte, porque Faraó, ele gosta de matar os projetos de Deus. E o diabo, ele não é onisciente, mas eu tenho certeza que ele via a movimentação no reino espiritual sobre os céus da casa de Moisés e falou: eu acho que esse menino aí, ele deve ser o futuro libertador. Isso aí sou eu que estou achando, tá? Eu imagino, aí o que Faraó fez? Vão mandar matar todas as crianças. E sabe, irmãos, você imagina aquela mãe com o seu bebê. Talvez ela viu o filho da vizinha sendo assassinado. Talvez ela viu o filho de uma prima sendo assassinado e ela com seu filho. E eu tenho certeza que Joquebede, como uma mulher que era da tribo de Levi, ela buscou ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Deus, salva o meu filho. Deus, faz um sobrenatural. E a gente conhece bem a história que está ali em Êxodo. O que Deus fez? Deu uma estratégia para Joquebede. Não sei se foi em sonho, não sei se Deus usou alguém para falar para ela, mas falou assim: ó, aquela mulher recebeu uma estratégia para salvar seu filho. Ei, Deus vai dar uma estratégia para você assim salvar a sua família, para você ter vitória nessa situação. Qual foi a estratégia que Joquebede recebeu? Põe ele no cesto, e esse cesto, ó, vai cair justo na hora que a filha de Faraó está tomando banho. A irmã de Moisés foi seguindo, pegou o nenenzinho, se tornou o grande libertador de Israel. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Deus tem estratégias quando nós oramos. Deus faz o que nós não podemos fazer. Irmãos, eu poderia falar tantas situações aqui para você.
Mas uma das situações que nós já passamos, desafiadora, a gente estava compartilhando até com o pastor hoje, no almoço, por exemplo, foi com um dos nossos filhos. Nosso terceiro filho, o Ricardo. Ali, quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, ele começou a ficar arredio dentro de casa. Começou a ficar grosseiro, sabe? Andando só com capuz. E a gente achando aquilo muito estranho. Um dia ele chamou meu marido para conversar. Eu falei, ai, glória a Deus. Eles desceram um prédio. Quando meu marido subiu, eu falei, amor, e aí, o que o Ricardinho falou com você? Ele falou, amor, ele pediu para desviar. Já pensou? Que susto a gente levou? Um menino, por assim dizer, nasceu na igreja. A gente abençoando a vida toda. Irmãos, naquele momento, nós começamos a orar. Mais forte. A gente já orava. Começamos a orar. Deus, dá-nos uma estratégia. O que nós vamos fazer com o Ricardinho? Mostra, Senhor, como nós vamos fazer para que esse menino ele tenha a experiência dele com Deus. Porque Deus não é avô, Deus é pai. Não adiantava a gente falar, olha aqui meu filho, meu Deus. Ele tinha que ter a experiência dele com Deus. E nós começamos a orar, Senhor, dá ao Ricardinho uma experiência com Deus. E o testemunho é longo, ele até conta esse testemunho hoje. Mas, queridos, Deus é tão maravilhoso que nos deu uma estratégia. Deus nos deu uma estratégia. Aí Deus começou a falar conosco. O Ricardo colou mais no Ricardinho, ficou perto dele. Nós começamos a jejuar, orar, conversar com ele diariamente, bem forte. Sabe o que aconteceu? Deus fez uma obra tão maravilhosa. Começamos a mandar ele para os congressos que a gente sabia do Brasil que era aleluiado. E aí ele ia com as minhas filhas, te mandava para o congresso. Eles falavam, Maísa, para minha filha, como é que está o Ricardinho aí? Ih, papai, está sentado lá atrás, só mexendo no celular. Aí a gente, Senhor, faz a obra. Deus, não é por força nem por poder, é pelo teu Espírito. Pai, faz a obra. Um dia nós mandamos para outro congresso. Chega lá no congresso, ele liga. Pai, aí conversou com meu esposo. Papai, eu quero dizer que eu estou aqui. Hoje Deus usou o pastor para me dar uma palavra. E eu estou, papai, reafirmando o meu compromisso com Jesus. E Deus começou uma obra linda na vida dele. Hoje, queridos, o meu filho é casado com uma mulher cheia do Espírito Santo. E este ano vai ser ordenado ao pastoreio. Porque esse é o nosso Deus. Ele faz o que nós não podemos fazer. Então não desista de clamar. Não desista de orar. Eu gosto da frase, quando a gente trabalha, mas quando a gente ora, Deus trabalha. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus tem uma nova história para a sua família. Coloca o último slide com os pontinhos, minha linda, com os 3 pontos aí, por favor. Escolha para uma família de sucesso. A partir de hoje, escolha o perdão no lugar do ressentimento. A valorização no lugar da cobrança. Em terceiro lugar, a oração no lugar da preocupação. Amém? Vamos ver o final daquele vídeo que nós começamos a assistir? Vamos ver o que aconteceu com esse casal. Vamos pôr o somzinho. Vamos voltar com o som, por favor. Pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma nova unção sobre a sua casa, sobre a sua família hoje. Talvez você diga, pastora, graças a Deus eu não estou passando essas coisas. Amém. Graças a Deus. Mas você, olha que importante, você já está aprendendo para que você possa estar vacinado, né? E isso jamais bater a porta da sua casa. E talvez você diga, pastor, eu estou passando por isso. Eu preciso de um milagre de Deus, de um toque de Deus na minha casa, na minha família. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Se você estiver com sono, fique em pé, tá? Não vale é dormir. Mas feche os seus olhos aí onde você está. Fale com Deus agora. Fala para Deus qual é o milagre que você precisa. Diga para o Senhor, qual é o milagre que você precisa na sua família? A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus